Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Itatiaia, do Itatiaia Agro. Vamos discutir aqui o futuro do Parque de Exposições da Gameleira. A Luísa de Castro, diretora-geral do IMA, recém-possada nesta nova missão, está aqui comigo. Luísa, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada demais. Você vai me chamar mais vezes para a gente conversar mais? Vamos bater papo e lembrando que aqui no nosso Itatiaia Agro, mandando um abraço inclusive para o nosso Antônio Carlos Moraes, sempre atencioso com a gente também aqui na Itatiaia. Aliás, desde outras estações, desde outras frequências, que eu já estou no agro já há um tempo, cobrindo o agro e também outros locais, sempre muito aberto. E isso que quero começar essa entrevista te parabenizando até por essa abertura para a gente pegar um assunto que é complexo e tentar entender junto, eu e o público aqui, entender esse processo. Menino. Mas antes a gente quer saber de onde você veio, como é que você começou nessa jornada como servidora pública, né, do Estado? Então, vamos lá. Eu comecei com 18 anos, na verdade, assim, né? Já é uma coisa identitária. Eu sou egressa da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, né? Ali eu entrei com os 18 anos, fiz meu curso de administração pública. E dali eu já entrei na carreira de EPPGG. Então, também, complementarmente, sou bacharel em Direito, fiz mestrado em administração pública. No final das contas, Fabiana, assim, ó, eu só sei fazer isso, não sei fazer mais nada. Aí foi ingressou ali na gestão, foi o quê? Era uma vontade de trabalhar com gestão quando você começou com 18 anos? Era porque não é um negócio de gestão, não é um negócio que você acorda e acho que eu vou ser gestora, né? Ou é? Então, eu vou falar uma coisa, é só pessoal isso mesmo. Eu acho que ninguém escolhe ser administrador público, né? Aos 18 anos, então, porque ninguém tem nem ideia do que isso é. Mas eu acho que eu sou uma pessoa, sei lá, sabe? Então, eu queria muito ter um cargo público. Eu queria ter isso. Mas eu fui me apaixonando pelo processo. E a administração pública, Fabiana, é um negócio que, na hora que a gente vê, assim, né, outras pessoas vão convivendo e aí vão ver a gente falar, é apaixonante, porque ela é uma ciência que na hora que a gente vê, a gente traz muitos conceitos da ciência política, muitos conceitos do direito, muitos conceitos da contabilidade para a melhoria da prestação de serviço. Então, a gente entra meio que no acidente. A gente entra no acidente mesmo, mas a gente vai se vocacionando, sabe? Então, na minha carreira eu trabalhei em diversos órgãos. Já trabalhei na segurança pública, já trabalhei no desenvolvimento social, já trabalhei na cultura, né? Assim, todo mundo tá falando muito isso e tal. E vim para o IMA há 6 anos atrás, passei esse período todo no interior, na Coordenadoria Regional de Viçosa, o que é um prazer, Fabiana. E uma referência, né, que tem ali a universidade, tem tudo, né, tem acontecendo. Tudo. Né? Não, e sem contar uma outra coisa, né? A gente vê acontecer mesmo a prestação de serviço, né? Muito legal. Que muito legal. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu passei esses 6 anos lá, tendo essa experiência. Nesse período todo, eu trabalhei lá, mas também dando toda a assessoria aqui na diretoria geral. O Antônio Carlos, que você falou, né? O Antônio Carlos é meu primeiro chefe, foi o Thales, né? Hoje secretário, mas depois o Antônio Carlos foi meu chefe, uma pessoa maravilhosa, que me deu muita liberdade para trabalhar, propor, inventar moda, que eu adoro, entendeu? Inventar coisa, trazer novas ferramentas, né? Novidades. E aí agora eu volto para Belo Horizonte. Essa gestão, você volta para Belo Horizonte e ela tá me contando que você está se organizando aqui, a gente está gravando essa entrevista, terminando a primeira semana, né, de gestão e tudo mais. E aí, você entra na pasta e alguns assuntos entram em destaque, né? E um deles é o que a gente está discutindo aqui, que é o Parque de Exposições da Gameleira. O parque, ele é antigo e continua antigo. Eu estou errado? Ele é antigo, ele continua antigo, mas isso não reduz a relevância dele. E esse é o nosso ponto. A gente tem que entender o parque como um equipamento absolutamente relevante para um serviço público. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter arcabouço para poder ajudá-lo a melhorar, a estar no lugar que ele precisa de estar para a gente fazer o serviço que ele presta. E uma das justificativas para esse processo, para passar a gestão, né, e passar essa parceria aí com o sistema privado, com as entidades privadas, era o custo desse parque para o governo como um todo. Inclusive, até na própria citação, na explicação do processo, questões, né, de estrutura mesmo, fiação elétrica, segurança no local
e tudo mais. Essa entidade que chega agora, você explicou muito bem agora no rádio, mas eu acho que vale a pena para quem está assistindo esse vídeo agora. Essa instituição, você explica que não necessariamente ela está utilizando de gestão, ela não é a gestora completa da parada, é uma parceria. O governo continua no fomento, mas ele precisa agora pelo menos empatar isso, né? Porque senão vira um problema. A meta é pelo menos ficar no 0 a 0 ali no que diz respeito, não ter, né, se não tiver lucro, se o lucro voltar para o parque, obviamente, mas se ele não tiver lucro, pelo menos no 0 a 0 já está valendo? Exatamente. A meta é a autossuficiência, mas uma autossuficiência positiva. É esse o ponto que é relevante. Então, vamos lá. O que a gente está fazendo no parque, né? Que é esse assunto meio difícil de explicar. A gente fez um chamamento, né, um processo de seleção pública para uma entidade do terceiro setor especializada para nos ajudar na prestação do serviço público de registro genealógico de raças de interesse econômico. Esse é o serviço, gente, que embasa a existência das exposições agropecuárias, onde a gente tem as provas morfológicas, os testes zootécnicos, tudo isso, né? Isso não acontece na exposição. Então, o parque, ele tem que continuar sendo um parque, porque essa atividade é uma atividade absolutamente relevante para o setor e é uma política pública importante. Então, o que a gente pensou? Falou assim, olha, a gente chama uma entidade especializada da área para poder continuar e aprofundar, porque a gente espera, inclusive, que isso melhore, né, que a gente tenha mais formação de técnicos nas áreas. São metas, inclusive, do contrato, entendeu? E não só na área relativa à vencedora, né, assim, na raça de especialidade da vencedora, mas de todas as outras, ela, inclusive, vai ter que promover atividades formativas em relação a outras raças, e isso, né, é uma das coisas que está lá no contrato. Mas, ao mesmo tempo, a gente espera que tudo o que vier a ser arrecadado pelo uso do parque se reverta a ele mesmo. Esse é um ponto mais relevante. Não há lucro na transação. Não há lucro. E sequer confusão entre o patrimônio da entidade e o recurso do contrato de gestão. Mas tudo que vier a ser aferido pela exploração do parque, então vamos lá. Pode fazer ali. A gente pode fazer ali um restaurante bom, não pode? A gente pode fazer boas lanchonetes, não pode? Pode fazer outros eventos, ampliar eventos. Pode ampliar eventos. Inclusive, a gente tem que ter uma agenda básica das exposições agropecuárias obrigatória, mas quando não tiver, a gente pode ter um evento de outra natureza, né? Por quê? Porque aí agora a gente pega e traz todo esse recurso para a melhoria do próprio parque. Fabiano, a imagem que eu tenho na minha cabeça, e eu sou belo-horizontina, né, apesar de ter passado esse tempo fora, é o seguinte: quem passou na porta do parque 10 anos atrás viu a mesma imagem que vê hoje. Quem passou há 20 anos atrás vê a mesma imagem do que vê hoje. Talvez quem passou lá em 1910 na fundação também não se estranhe. Mas daqui a 10 anos, a gente espera que aquilo ali tenha uma outra cara, seja um outro equipamento. E isso vai impactar, obviamente, no agro, mas isso impacta na cidade como um todo. A gente está dizendo de atração de investimentos, de turismo. Agora, Luísa, quando o Expo Minas passou para a iniciativa, ali é uma gestão. A diferença do Expo Minas para o Parque de Exposições, é interessante a gente colocar isso, né? São diferentes as formas. São totalmente diferentes. O Expo Minas, de fato, é um concessionário, é uma concessão que aconteceu ali. Nosso não, é uma parceria, porque a nossa base é a política pública que a gente espera ali, entendeu? E muito se perguntou à época por que o Parque de Exposições não entrou junto com a Expo Minas, porque são finalidades diferentes. São finalidades e propriedades diferentes, inclusive, né? Porque todo mundo pensa que está do lado ali, mas é uma outra coisa. Uma outra coisa. Inclusive, o Expo Minas hoje, a propriedade dele é da Codeide, uma empresa pública, né? Eu até entendo um pouco essa confusão que as pessoas fazem, porque tem evento, por exemplo, a Mega Leite, que acaba sendo no Expo Minas e no Parque de Exposições, mas são lugares faz as duas coisas, porque o Parque de Exposições precisa estar lá, né, as vaquinhas, os animais todos, e o Expo Minas para a parte dos estandes, para as coisas mais ali. Mas não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver uma coisa com a outra. São propriedades diferentes, finalidades. Tanto é que o Expo Minas é de fato um espaço multiuso. O parque é um parque de exposições. Agora, aí tivemos lá, nesse processo para fazer lá a concessão, né, dessa parceria, né, o edital. Foi aberto esse edital. Quanto tem o número de empresas total que
o número total de empresas que participou desse processo? Participante, teve uma. Não, empresa não, né? Entidade do terceiro setor. Entidades do terceiro setor, exatamente. Ele é um processo que, considerando a natureza dele, eles só podem participar entidades do terceiro setor, tá? E considerando o serviço que a gente pede, são entidades do terceiro setor especializadas. Então, são entidades de registro genealógico de raças, tá? No país, hoje, nós temos registradas 50. Quem concede esse registro é o Ministério. Então, é uma coisa assim... Perfeito. Teve ampla possibilidade de concorrência, tá? Mas apenas uma participou. E era importante que ela atendesse todos os requisitos, inclusive tanto os requisitos, né, para atendimento de qualificação técnica, para poder, e também que ela tivesse uma proposta de trabalho que fosse condizente com o interesse do Estado ali. Muito bem. E essa instituição é a Manga Larga Marchador, ABCCMM. E aí, o que acontece? Ela agora precisa também se organizar, né? Você explicou muito bem, né? A partir de agora, o governo dá uma... Olha, você pode participar, você pode fazer gestão. Ela tem que se organizar. A informação que a gente apurou, inclusive, é de que quando a entidade entrou... Aí ela entrou no processo, algumas audiências, né, agora vão acontecendo, né? Vai ter uma audiência agora em abril deles para discutir coisas deles lá, né? Para questão, né? Audiências não, assembleias, para fazer a questão, né? Para alinhar isso com os associados. E a gente está falando de uma entidade que envolve muita pesquisa, envolve muito dinheiro também, né? Então todo o negócio tem que ser pensado, né? Eles estão pegando uma gestão, né, para fazer um processo para fazer, e aí eles precisam passar lá como uma assembleia que você faz aí no seu condomínio, na sua casa lá, vai fazer uma obra lá e aí vai chamar todo mundo no seu prédio, lá numa situação ampla, eles estão adquirindo um parque, então eles têm que discutir e tudo mais. Essa assinatura pode não acontecer ou já é dada como certa? Então, existem, depois que a gente declara o vencedor, a gente homologa o processo. E homologar o processo, né, assim, dizendo num termo mais popular possível, é dizer o seguinte: o Estado diz o seguinte, todo processo, tá? Ele tem que ser homologado. É quando o Estado chega e fala assim: olha, esse processo aconteceu dentro de todos os trâmites e eu reconheço o direito do vencedor a assinar esse contrato comigo. Se eu fizer uma licitação de caneta, tem uma homologação e acontece a mesma coisa. É um ato normal de um processo administrativo. Dada essa homologação, né, lá no edital, ele prevê qual que é o prazo, todos os editais têm essa previsão, e ele tem um prazo de 48 meses, né, não, de 2 anos, 24 meses após a homologação para a assinatura do contrato. Nesse período, e aí dizendo, né, assim, tecnicamente, o Estado pode fazer duas coisas, do lado do Estado. Ele pode ou não assinar, porque ele não... Ou ele assina com o vencedor. Ele não pode fazer mais nada. Ele não pode abrir novo processo, ele não pode ter, entendeu? Então, nesse período, o que nos cabe? Aguardar o vencedor se organizar para assinar com a gente. E aí, então, nesse processo específico, Fabiano, o que está acontecendo? A gente tem que fazer duas coisas. Igual eu te falei, é uma parceria. A gente não está contratando alguém para poder gerenciar. Então, nessa parceria, e considerando que é importante que a entidade especializada dê a opinião dela sobre a prestação do próprio serviço, porque é uma ideia de participação mesmo na prestação de um serviço. Então, a gente negocia o programa de trabalho final, que vai ser fechado, isso é previsto em lei, e a entidade se qualifica enquanto organização social, e aí ela precisa de atender alguns requisitos formais lá no estatuto dela, por isso que eles estão fazendo isso, para poder ter isso. Então, são esses dois pontos que a gente está trabalhando agora, por isso que a nossa previsão de assinatura é ainda no primeiro semestre de 2025. É um processo já em fase de finalização. Perfeito. Então a gente caminha mesmo para nesse primeiro semestre, porque quando se fala que vai ter uma assembleia, a gente já imagina assim, e se alguém nessa assembleia ter alguma coisa? Essa assembleia ela é mais para organizar mesmo. A empresa já, ao participar a entidade do terceiro setor, quando ela se submeteu ao processo, ela já dá a entender para o Estado que ela quer assumir. Não, inclusive uma das documentações que ela apresenta é uma aprovação do próprio Conselho de Administração em relação a isso. Então agora são finalmente. Isso, é porque, e aí eu acho que assim, é porque a legislação nossa é uma legislação muito, muito moderna, muito contemporânea, muito bem feita em relação a isso, sabe? Então ela coloca lá expressamente o que tem que conter no estatuto de qualquer associação que queira contratualizar com o Estado. Então, assim, são alterações, mas não é nada, Fabiano,
que altera o funcionamento da associação. Tanto é que é uma coisa padrão. Se for na área da saúde, tem que fazer a mesma coisa. Se for na área da segurança, entendeu? Então não é nada que altera o funcionamento da associação ali na rotina dela. Agora, Fabiano, o que a gente precisa de deixar muito claro: não há confusão entre patrimônio da associação e contrato de gestão. O que vai ser revertido para o parque é o que estiver de acordo com a exploração que estiver no programa de trabalho, tá? Não tem lucro. A associação não pode lucrar, até porque um dos requisitos é ela ser uma entidade sem fins lucrativos, mas tudo o que vier da exploração do parque reveste para o próprio parque. A associação, questões patrimoniais dele, continua lá. Ok. Entendeu? Eu acho que ficou bem claro, viu? Acho que a gente deixou aqui o assunto bem claro. Acho que no rádio a gente conseguiu ser sucinto ou também conseguiu informar. Agora, Luísa, para a gente fechar, a exemplo do Parque da Gameleira, outras situações no agro estão com situações parecidas, em momentos parecidos, como onde caiba aí uma participação do setor, desse terceiro setor? Então, a gente está inaugurando. Eu estou dizendo de uma legislação que ela já é aplicada em várias áreas, ela é testada, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Quando a gente diz que a gente vai estabelecer uma modalidade dessa, é importante a gente já saber quais são os posicionamentos de tribunais de contas, coisas do tipo em relação a isso. Então, ela já é muito usada na cultura, na segurança, na educação, em todas essas áreas. No agro, é a primeira. É a primeira, mas a gente tem expectativa, porque essa é uma forma que a gente tem de fomentar várias relações com o terceiro setor organizado, que no agro tem demais, para outras explorações. Então, Fabiano, a gente apaixona por umas coisas doidas na vida, né? A gente vira administrador público, a gente apaixona por contrato de gestão. Mas eu tenho esperança mesmo de que a gente está inovando, mas que é uma modalidade que a gente pode estudar para outras frentes também. Por exemplo, em determinada cidade, de repente tem um parque que hoje é governamental e você tem uma cooperativa que é muito forte, essa cooperativa pode, de repente, fazer essa parceria para a gestão. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, ou então em outras relações, né? Mas aí vamos... Vamos com calma, né? Primeiro a gente vai com esse do Parque da Gameleira. Que já é grandão demais. Que já é grandão demais, já é um parque enorme. E quando você fala do parque ser utilizado por outras coisas, para outras coisas, uma coisa que é muito marcante na cidade, e até teve agora recentemente, está tendo alguns shows, algumas apresentações musicais. Quem nasceu em Belo Horizonte, década de 90, Nossa. Que tinha de evento no Parque de Exposições da Gameleira, de shows mesmo, sertanejo, não tinha sertanejo universitário agora não, era um sertanejo melhorzinho um pouco. Nada contra o universitário. Mas mas assim, artistas diferentes e tudo. Essa entidade, o terceiro setor, ela pode fazer esse recurso? Ela pode, por exemplo, contratar uma empresa de eventos e fazer mais eventos no parque? Bom, ali tem uma questão que é muito importante, que é o seguinte. Ali existem limitações urbanísticas em relação a alguns eventos. Tipo entendeu? Horário também, inclusive. E decibéis e coisa do tipo, porque ali é uma região de hospitais Isso. e tal. Então, a entidade, ela não vai poder realizar nenhum evento que não seja o autorizado já para alvará para a região. Okay. Obviamente, né? Obviamente. Mas o que for possível, o que puder ali, ela vai poder fazer. Ela tem que obedecer quais são as vedações legais, normativas da prefeitura e etc, para poder fazer. Mas a gente espera, Fabiano, que a gente veja um parque mais vivo. A gente veja um parque que, né, assim, a gente veja um parque que tenha mais feiras, um parque que tenha mais atividades, que um parque que tenha todos os eventos que já acontecem anualmente, mas que seja um local de uso constante da população belo-horizontina. E a população realmente se afastou um pouco do parque, né? Ela lembra do parque quando tem os eventos, obviamente, né? O próprio evento da Manga Larga, outros eventos como a Mega Leite, mas realmente talvez essa proximidade, de repente até visitar o parque, né? Fazer uma coisa constante que era a gente fazer na escola quando era criança aqui, né? Fazer uma visita, sei lá, visitar e tudo mais. Isso está previsto no programa de trabalho, viu? Inclusive para conhecer as raças lá pois e tal. Eu acho que essa proximidade pode ser muito boa. Ô Luísa, satisfação recebê-la aqui na Itatiaia. Portas abertas e a gente vai conseguindo acompanhando aí, tomara que os próximos passos, e ficam combinados, viu?
Conta pra gente, assim que acontecer essa assinatura que a gente vai dar aqui em primeira mão, aqui na Itatiaia. Obrigado, Com certeza. Fabiano, eu que tenho que te agradecer. Você me chama mais? Claro, tamo junto. Eu tô me sentindo Você quer mandar um abraço pra quem mesmo? Fabiano, então, eu falei hoje, gente, assim, eu falei com o Fabiano, que eu já trabalhei na rádio, né? Então, se a gente vai no rádio, a gente precisa mandar abraço. Eu não for, se não for pra mandar. Pode mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço. Hoje, na verdade, vou mandar quase que 1.600 abraços. Eu quero mandar abraço para cada servidor do IMA, sabe? É um pessoal, eu tô dizendo assim, de cada coordenador regional, de cada fiscal agropecuário, cada fiscal assistente, cada administrativo, porque é um pessoal muito vocacionado e muito empenhado em garantir o que é mais importante pra gente, que é o nosso alimento, é a nossa comida na nossa mesa, é o nosso momento familiar de estar ali compartilhando uma coisa gostosa, saudável e maravilhosa, sabe? E você não imagina o que esse pessoal é. Esse pessoal é um povo bravo, guerreiro e que trabalha demais para isso. Então, assim, o meu abraço hoje é para todo mundo e o meu agradecimento, sabe, Fabiano? Pensa numa acolhida generosa. Muito Foi bom, esse né? pessoal, sabe? Coisa boa, fico feliz. O sotaque também ajuda, né? O sotaque tem a mineirês também, já ajuda o pessoal. É do nosso time, né? Já é naturalmente mais simpático, né? Quando fala assim, a pessoa estudou na fundação, aí você já imagina, vai ser uma pessoa que vai chegar falando tecnicamente. Não, ela chega conversando, isso é muito bom. Luísa de Castro, diretora-geral do IMA, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que esteve aqui com a gente nesse papo. Lembrando que você acompanha tudo do agro no rádio e em todas as plataformas da rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!